Alguns usam uns 3 ou 4 óculos. Eu falei para a menina assim, um dia eu aceito usar a bengala verde. Devagarinho. É muito bom estar presente nessa casa outra vez. Essa casa mora no meu coração. Gosto muito daqui, da presença amiga e amo a espiritualidade presente nessa casa. Quando nós vamos numa casa e conseguimos registrar a espiritualidade amiga, a gente fala, ai, que coisa boa, que delícia. Lógico que, como a menina estava lendo, para a espiritualidade falar conosco demora um tempo, mas isso não nos priva de vê-las e de observar e sentir e colocar em prática o que eles nos ensinam. Isso é o mais difícil, colocar em prática o que eles ensinam. A nossa palestra desta noite é sobre a fé, mas não é uma fé solta. É do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que remove montanhas. E eu escolhi o item 11, que fala da fé, mas não aquela fé que nós queremos, que nós almejamos, que nós desejamos e não temos. E também não aquela fé desconhecida que nós admiramos em outros, mas a fé que nós realmente conhecemos e a fé que faz parte da nossa vida no cotidiano. Então eu vou ler só um pedacinho que está no item 11 do Evangelho, que diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não se entorpecer. Ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento. Quem que deve velar pelo desenvolvimento da fé? Nós. Nós devemos velar para adquirirmos esta fé, para ela ser proveitosa e ativa. Como Jesus dizia naqueles momentos em que ele curava: vá, a tua fé te salvou. Então nós sempre falamos assim, nossa, Jesus tinha um potencial extraordinário de cura. Nós admiramos as curas de Jesus. Curava cegos, leprosos, deficientes físicos, onde até hoje a ciência procura entender de que maneira que ele podia reconstituir o organismo físico. Mas Jesus dizia para o curado que tinha conseguido devido à fé que ele carregava. Em um outro lugar, Jesus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, podemos mudar a montanha de um lugar para o outro. E nós achamos que é um ensino assim infantil. Imagina a matéria mudar esta montanha daqui para acolá. Jesus estava supervalorizando o argumento da fé. Mas não é verdade. Quando nós vamos estudando a doutrina, quando nós vamos compreendendo o que a espiritualidade amiga fala para nós, e nós mesmos vamos desbravando as nossas provas e expiações, nós percebemos o tamanho das montanhas que nós conseguimos tirar do nosso caminho. Porque às vezes nós encontramos um obstáculo e a nossa tendência é fugir ou sair pela lateral. E Jesus está dizendo que o único meio de nós evoluirmos é fazer da nossa fé proveitosa, ou seja, atravessar a montanha, atravessar o obstáculo, atravessar a pedra. Sônia, parece fácil para os amigos espirituais. Por quê? Porque eles estão desencarnados. Eles pensam e acontecem. Agora nós não.
Nós estamos encarnados, tudo para nós é muito difícil. Imagina que para chegar aqui na casinha precisamos de um carro. E precisamos sair bem cedo, porque eu já esclareci que eu moro bem longe. Eu costumo brincar assim, vou fazer a palestra na casinha. A casinha está onde Judas nasceu. E eu estou onde ele perdeu o band-aid. Então, realmente é do outro lado. Então, nós precisamos de um carro para chegar aqui. Agora, se nós fôssemos desencarnados, pensávamos e já estaríamos aqui. Então, por que nós precisamos desta vida ativa? Porque nós precisamos remover essas montanhas e velar por esse desenvolvimento, porque vai nascer 2 filhas da fé. Que filha é esta que vai nascer da nossa fé? A esperança e a caridade. Vou falar dela aos poucos. A fé é a confiança na vida. Nós precisamos confiar na vida. Nós precisamos ter certeza de que estamos vivos. Nós precisamos compreender as coisas sobre o ângulo espiritual e não material. Ontem, no trabalho mediúnico, na outra casa que eu sou do Kardec, lá no Kardec, nós ouvindo uma comunicação, o Espírito diz assim, é um Espírito em sofrimento, é uma reunião mediúnica para sofredores. O Espírito diz assim, o dialogador se aproxima e ele diz assim, você é um enfermeiro, você veio recolocar a minha fístula, eu não quero que você a coloque. Foi eu que retirei. Eu não quero mais viver. Eu cansei. Eu sou uma criança, mas eu não sou uma criança boba. Eu tenho entendimento. Meu pai e a minha mãe ora para Deus para eu ficar curado. E eu também oro. Mas ele não me curou. Eu tenho câncer. E dói muito. E a químio dói mais ainda. E ele não me curou. Então eu acredito que Deus não quer a minha cura. Não deseja. Se meus pais falam que é para ser feito a vontade de Deus, e a vontade dele então está se mostrando que não é a minha cura. O dialogador engoliu em seco, porque qualquer um engoliria em seco numa situação dessa, ainda mais uma criança dizendo. Mas o dialogador se saiu muito bem, dizendo, é que às vezes nós vemos a vontade de Deus só na vida material, e nós somos espíritos eternos, temos a eternidade pela frente. Pelo contrário, nós somos imortais, mas temos a eternidade pela frente. E a cura, a sua cura está no espírito e não no corpo. E aí ele compreende a fé. Então esta é a fé que nós precisamos. Essa fé ativa e essa fé de esperança que nos dá a confiança na vida, que dá a confiança nas coisas que nós conhecemos. E muitas vezes, quando nós vamos falar de fé, principalmente para quem está começando, nós falamos assim, olha, é que você precisa ter fé em Deus. Só que como que nós vamos confiar em Deus se Ele não é concreto aos nossos sentidos? Se Ele é abstrato às percepções que carregamos? Nós não sentimos segurança. Nós temos certeza que Deus existe, mas nós não temos muito conhecimento dele. Então, como que nós precisamos ter segurança? A fé nos dá a segurança de ir para um lugar a outro sem medo. E nós devemos entender a fé igual quando nós vamos fazer uma viagem. Se nós vamos viajar para um país diferente, de uso e costumes totalmente
totalmente oposto ao nosso, nós estudamos não apenas o idioma daquele país, mas como que eles se vestem, como que eles se alimentam, como que eles se relacionam. E nenhuma pessoa de senso crítico iria, por exemplo, num país totalmente muçulmano, sem uma roupa adequada àquele lugar. Porque nós saberíamos que estaríamos desrespeitando aquele povo, desrespeitando as suas leis. E é assim com Deus. Quando nós não o conhecemos direito, nós desrespeitamos as suas leis. E ao desrespeitar a lei do Criador, nós temos que refazer os nossos caminhos. O que a irmã contou sobre a minha vida mostra que eu já desrespeitei bastante as leis de Deus. Mas agora eu tomei consciência. E quando nós tomamos consciência, nós começamos a modificar as nossas atitudes. Ao modificar as nossas atitudes, nós não só andamos em segurança, como temos fé naquilo que estamos fazendo. Para conhecer Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Deus quer que nós o conhecemos. E Jesus também quer que nós conhecemos Deus. Ele faz toda a sua boa nova, nos dizendo que Ele e o Pai são uno. E que nós deveríamos ser perfeitos como o Pai o é. E que nós deveríamos ser uno com o Pai. Mas Ele diz que não há meio de nós conhecermos Deus se não o conhecer. E isso é tão verdadeiro e tão sério que João, o evangelista, vai colocar no Evangelho, no capítulo 17, no versículo 3, a seguinte frase: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste. E aí nós vamos compreender por que Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para que nós possamos conhecer Jesus, conhecendo Jesus, nós conhecemos Deus. E Jesus encarnou para que nós tivéssemos uma vida em abundância, uma vida de alegria, uma vida de conhecimento, uma vida unindo a física e a espiritual. Porque antes de Jesus, eles acreditavam numa vida física e longa. Tanto é que os 10 mandamentos diz para nós honrarmos pai e mãe, para que nós possamos viver muito tempo na terra que o Senhor teu Deus irá lhe dar. Então eles não têm muito conhecimento da vida espiritual. E Jesus vem nos mostrar este conhecimento, esta união da vida espiritual. E aí que nasce a esperança, e aí que nasce a caridade. Nós temos esperança, e quando nós temos esperança, nós temos o consolo, e nos confortamos diante das provas, e diante das expiações que vivemos. Joana de Ângeles nos diz que para começarmos a nossa evolução, nós temos que fazer uma escolha muito difícil. A escolha de ou continuar nas agressões, eternizando as vinganças e o ódio uns com os outros, e por isso mesmo se afastando cada vez mais da espiritualidade, ou dar um passo em direção à evolução maior, ao mundo de luz ensinado pelo homem Jesus. E que este primeiro passo é muito difícil, porque nós temos a consciência que as primeiras encarnações serão de expiações, não de provas, de expiações. E que teremos expiações muito difíceis. E ela nos diz nesta mensagem que quando nós chegamos em provas, já é prêmio.
Nós já estamos vitoriosos em muitas coisas de nossas vidas. Então nós reclamamos das provas, não reclamamos? Ai, como reclamamos, nós adoramos reclamar. Mas sabe por que nós reclamamos? Nós reclamamos porque daí a espiritualidade nos acolhe, nos carrega no braço, e é tão gostoso, é tão bom ser carregado nos braços. Eles reclamam, mas a prova já são prêmios. Significa que nós já despertamos, que nós já temos consciência, que nós já temos esperança. Esperança numa vida melhor, esperança numa vida futura serena, com acertos, com calmaria. Nós já vivemos num mar bastante calmos. Raramente tem ressacas, ondas violentas. E às vezes, quando tem, ainda ficamos reclamando. Não podemos reclamar, nós temos que pensar nos amigos espirituais. Jesus já nos alertou que Ele ia, mas que Ele enviaria o Espírito de verdade em nome dEle para ficar conosco até o fim dos tempos. E quando a gente lê isso a primeira vez, a gente acha que é um Espírito. E aí depois a gente fica vendo essa multidão de amigos espirituais em torno de nós. Quantos espíritos de verdade, né? Quantos espíritos em torno de nós. Cada um de nós tem um amigo espiritual. Parar para pensar nisso. Nós falamos assim, nossa, a Terra está tão populosa, tem mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas, espíritos encarnados, mais de 8 bilhões. Se cada um de nós temos um amigo espiritual, e se cada um de nós temos os que desvelam por nós, aqueles que são simpáticos, aqueles que desejam o nosso bem, imagina, eu acredito que cada um de nós temos em torno, mais ou menos entre 15 e 20 desencarnados, vezes 8 bilhões. A Terra é bastante populosa mesmo, de encarnados e desencarnados. E ainda assim, qual é a coisa mais comum que nós reclamamos? Nossa, gente, mas eu estou sofrendo de uma solidão. Estamos sofrendo de solidão com essa multidão de testemunhas em torno de nós. É que nós gostamos. Então nós precisamos ter mesmo esse trabalho de alegria, esse trabalho de amor. Mas só fica nessa calmaria quando nós acertamos. Porque daí, quando nós acertamos, os nossos amigos são leais, nos ajudam a carregar, a nossa família é coerente, equilibrada, amigável, deixa a gente ser espírita, mesmo que eles não são. É o meu caso, né? Já contei, toda a minha família é evangélica. Sou o único espírita, a ovelha negra da família. Eles às vezes dizem para mim assim, você não tem medo do inferno? Eu falo, não, eu vou lá acalmar as chamas para quando vocês chegarem. Não, nós vamos trilhando a vida. Então, nós somos assim, temos a família bem amiga. Agora, quando nós erramos, não. Os nossos amigos são difíceis, as nossas famílias são pouco confiáveis, desestruturadas, são amargas. Vivemos num mar revolto. Quem faz o acolhimento fraterno aos nossos irmãos que chegam na casa espírita, nós sabemos quantos que vivem em mar revoltos realmente. Porque a Terra ainda é uma escola abençoada, mas de provas e expiações. Nós já estamos em provas, temos consciência disso. Mas nós encontramos muitos irmãos em expiações, com vidas bastante difíceis que nos levam às lágrimas, porque nós só sabemos que estamos adquirindo essa fé, adquirindo essa confiança quando nós conseguimos ter compaixão dos nossos irmãos. Enquanto não temos compaixão daquele que sofre, nós ainda não estamos deixando as filhas da fé nascer. E aí
nós já temos a esperança, nós descobrimos a caridade. A caridade nos ensina a amar o próximo, mas geralmente nós começamos com a caridade social. E Jesus fala que a caridade social, aquela que é dar esmola, e nós geralmente fazemos tocando a trombeta, nós já recebemos a nossa glória. Por quê? Porque nós fazemos questão que todas as pessoas vejam que nós estamos fazendo caridade. E a caridade social está mais voltada para o descarte daquilo que nós não queremos mais. Então nós começamos com essa. É pecaminosa? Não, ela é louvável. Porque aquilo que nós não queremos, há muitos que não têm ainda. Aquilo que nós reclamamos, tem muitos que não têm absolutamente nada. Antes de reclamarmos da nossa vida, nós deveríamos aprender a olhar de lado. Antigamente a gente dizia olhar atrás, mas não é mais atrás, é olhar ao lado. Mas nós temos que aprender também a caridade do coração. É essa que Jesus espera de nós, quando ele diz na passagem do Evangelho, que quando algum de nós formos deixar a nossa oferta no altar, que é a caridade social, e nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, não é para deixar, não. Não é para pedir as bênçãos de Deus. É para sair e ir reconciliar-se primeiro com o irmão, para depois voltar ao altar de Deus. Então, a verdadeira caridade, aquela que é mais agradável, no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: o sacrifício mais agradável a Deus é nós curarmos o ressentimento que há em nós. É nós curarmos a vingança, o ódio, a mágoa. É reconciliar com o nosso irmão, estender as mãos, perdoar, mesmo que eles nos magoaram, mesmo que eles nos feriram, porque nós, por nossa vez, também podemos ter feito isso. E sem contar um parente ao lado, nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós estamos sempre criticando alguém, sempre magoando alguém. Mas tem também uma caridade extraordinária que a espiritualidade amiga tem pedido muito ultimamente, que é a oração anônima pelo planeta Terra. Eles dizem assim: a Terra está em convulsão, está se preparando para entrar em regeneração. E sempre quando é para estabelecer um bem maior, sempre encontrará os adversários do bem. Que os homens fiquem atentos e orem pela terra todos os dias. Porque às vezes nós oramos pela terra quando a gente vê alguém chamar, ou quando nós vemos uma calamidade. Mas eles têm pedido para orarmos pela terra todos os dias. Orar por todos os povos. Orar por todos os homens, não importa qual crença. Porque nós somos só 30% da crença na Terra. Só 30% da população encarnada acredita em Jesus, é cristão. Todos os demais acreditam em outro profeta. E Jesus não disse que ele veio para que pudesse haver a regeneração na terra? Ele não veio para que todos os homens ouvissem em glória e pudessem ajoelhar-se perante ele? Não é assim que ele ia separar as ovelhas dos bodes? Para fazermos isso, há necessidade de orarmos pelo planeta Terra todos os dias, e por todos os homens, por todas as nações,
por todas as crenças, porque nós somos uma família universal e nós devemos unir o céu e a terra, como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que seja feito na terra como é feito nos céus. No céu já é feito a vontade do Pai, na terra ainda não. E Ele quer essa união, Ele deseja esta união. Para isso cabe a nós. E nós espíritas arcamos com a responsabilidade maior, certo? Certo. Nós somos os trabalhadores da última hora. Porque nós temos consciência que somos farol que ilumina todos os demais. Já imaginou Jesus falar assim, mas o que fizeste do talento que vos dei? Ficar envergonhado, não dá. Nós ansiamos para encontrar com Jesus. Porque nós já perdemos a oportunidade quando Ele encarnou, nós estávamos preocupados com outras coisas. Mas para compreender esta fé viva, compreender os nossos deveres, compreender Jesus, nós precisamos buscar exemplos de homens encarnados que nos sustentam a nossa própria fé. Vai buscar exemplo na Soninha? Não. Soninha só é um trabalhador anônimo da vida. Vai buscar exemplo na irmã Eliana? Ela também só é um trabalhador da vida. Então, em que nós vamos buscar? Às vezes nós ficamos assim, vou falar de Francisco de Assis. Mas já falou tanto de Francisco de Assis, todo mundo já falou de Francisco de Assis, não há mais nada para contar de Francisco de Assis. Não tem novidade. E ele nem traz mensagens novas para a gente, pelo menos, saber aonde que ele está. Acredito que nos mundos muito felizes. Vamos falar de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá nos informa que é uma trabalhadora igual ela era na Terra, só isso, que ela tem muito que trabalhar. Ela diz isso quando ela traz uma mensagem sobre a princesa Diana que ela socorreu. É uma mensagem muito bonita que ela conta isso. Irmã Dulce, eu não sei nada. É brasileira, é igual eu, mas eu não sei nada. Ainda não tive a oportunidade de estudar a vida dela. Sabe quem que eu escolhi? Uma pessoa que fez aniversário ontem, 188 anos. Eu escolhi Bezerra de Menezes. Por quê? Porque Bezerra cala fundo nos nossos corações. É difícil falar de Bezerra sem ficar arrepiado. É difícil falar de Bezerra sem sentir. Ele está tão próximo de nós. Ele nos orienta tanto. Ele nos ajuda tanto. Uma vez, eu fui fazer uma cirurgia na tentativa de ouvir um pouco. Porque não basta ser surda, tem que ter um tumor. E eu fui fazer uma cirurgia, atingia toda essa área. E o médico falou assim, olha, você não tem grandes expectativas. É bom você despedir-se dos familiares. Na época tinha aquele vale-vida para você doar. Acho que todo mundo conhece, era uma pombinha verde. Que era a pombinha da esperança que eu estou falando agora, para doar os órgãos. Aí eu disse para o médico assim, olha, da cabeça para cima nada serve, mas para baixo está tudo em ordem, dá para doar tudo. E ele falou, como que você é tranquila? Eu falei, isso. E aí eu estava na Unicamp esperando o horário de ser internada. E eu comecei a conversar com o Dr. Bezerra. E eu disse para ele assim, doutor, sabe, se tu puderes favorecer-me com graça, porque merecimento eu não tenho, tenho que tirar graça, que é um favor de ti mesmo, de receber
a cura, eu prometo. Ó a barganha, todos nós barganhamos. Eu prometo que trabalho com mais empenho na doutrina espírita. Com muito mais empenho. Eu vou em todos os lugares. Não tirarei férias. Nem recusarei nenhum convite. Todo Natal e Ano Novo eu trabalho também. E por fim eu falei, nossa, eu acho que eu estou prometendo além das minhas possibilidades. E aí eu fui fazer a cirurgia. Na hora de fazer, eles gostam de dar um calmante, né? Para você ir tranquilo. Eu falei, não quero, não. Eu estou muito bem acompanhada. Daí o médico falou, você está acompanhada por quem? Eu falei, do Dr. Bezerra de Menezes. Vou sair curada. Ele disse assim, eu acho que o tumor está maior do que nós imaginávamos. Ou seja, literalmente ele disse que eu estava louca, né? Fui toda confiante, toda esperançosa. E aí eles disseram que, como eu já tinha feito várias outras cirurgias, que a estrutura óssea poderia não resistir e eu ter um afundamento de face. E aí eu disse para o Dr. Bezerra, assim, um anestesista já aplicando a anestesia, eu disse assim para ele, se não afundar a face, eu trabalho mais ainda. Não afundou. Quando eu acordei da cirurgia, eu falei para a enfermeira, eu preciso levantar para ver se a minha face está inteira. Ela falou, está perfeita. Já comecei a estudar no hospital mesmo. Isso foi em 98. Nunca mais o tumor reincidiu. E eu já tinha feito 8 cirurgias antes dele reincidir. Nunca mais. Então, falar do Bezerra é assim, não dá para falar dele sem arrepiar. E o que eu digo? Que é difícil encontrar uma pessoa encarnada que não deva uma graça ao Dr. Bezerra. Merecimento nós não temos. Nós temos só favores, graça. Retribuímos trabalhando. E eu realmente não tiro férias nem 13º. E todo Natal e Ano Novo, todo mundo vai viajar. Nós vamos tranquilo porque a Sônia não viaja nessa época. Não, tem que trabalhar. Mas isso não é nem 1% diante do que já recebemos. E não é só eu, não é só o meu testemunho. Só contei esse testemunho porque ela leu lá que o Canutos diz assim, que a doutrina espírita tem que ser feita de testemunhos. Testemunhos de fé. Testemunhos da prova da espiritualidade em torno de nós. Testemunhos de coragem diante das provas e expiações. Dr. Bezerra de Menezes nos inspira e inspira mesmo toda a humanidade a caminhar pela doutrina espírita, a doutrina de amor. Muitos não acreditam no espiritismo, preferem se enganar, não quer saber dos próprios erros, não que o espiritismo nos esclarece com imensa clareza. Outros não acreditam na reencarnação, acham que ela não existe e se apegam a isso como um amuleto, como se pensar que a reencarnação não existe, ela vai desaparecer. Só que a reencarnação não depende do nosso modo de pensar. Quando alguém diz para mim que não acredita na reencarnação, eu digo, não tem importância, daqui a uns 1000 anos a gente volta a conversar sobre isso. Mostrando que não depende. Não muda nada nós acreditarmos ou não na reencarnação.
As leis imutáveis não mudam. O que vale realmente é nós não desviarmos. E é por isso que eu vou falar bem desse ponto de Bezerra. Porque Bezerra de Menezes, na juventude, quando ele estava na faculdade, entre tantos debates, ele optou pelo ateísmo. Sabiam disso? Ele optou pelo ateísmo, desviou do caminho que ele já conhecia quando ele nasceu lá no Riacho do Russo, a família católica, o estudo da Bíblia. Ele optou por ser ateísta, mas não desviou do caminho reto, não desviou da moralização, dos conceitos de nobreza, jamais deixou um irmão na mão. Estudava, vida difícil, com dificuldade para fazer a faculdade, porque ele era pobre. E muitas vezes ele tinha que escolher entre pagar a faculdade, o aluguel onde morava ou a comida. E ele sempre, quando ele se formou, ele e um amigo abriu um consultório no centro da cidade. Eles eram médicos desconhecidos, recém-saídos da faculdade, não tinha muitos pacientes, mas onde ele morava, na Tijuca, ele tinha muitos pacientes, porque fervilhava de pacientes. Por quê? Porque ele não cobrava, ele atendia e não cobrava. Por quê? Porque eles eram pobres. E sabe o que ele fazia? Comprava medicamentos para os pacientes. Ele viveu assim a vida toda, por isso que ele é conhecido como o médico dos pobres. E quando nós pedimos graças para ele, nós vemos que ele continua médico dos pobres. Porque se nós não temos nem merecimento para ficar curado, temos que pedir para ele, ainda somos pobres. E Dr. Bezerra de Menezes só vai conhecer a doutrina espírita através do amigo dele, Joaquim Travassos, que era médico, era político, e ele era espírita. E ele era membro de um grupo chamado Confúcios. Esse grupo espírita foi o primeiro a traduzir as obras espíritas, as obras básicas para o português. E quando eles traduziram, ele dá um exemplar para o Dr. Bezerra de Menezes, que então era deputado nessa época. Ele ganha o livro, vai para casa com o livro na mão, toma o bonde e fica se perguntando se ele leu ou não aquele livro. Por que ele está se perguntando? Nessa época, Bezerra voltara a ler a Bíblia, porque ele acabara de ser viúvo. A esposa voltara à espiritualidade, deixar ele com 2 crianças pequenas, e ele, para buscar consolo, para buscar conforto, voltou a ler a Bíblia e a estudar. Então ele recebeu o livro dos Espíritos e ele estava no bonde. E do centro para Tijuca era longe e ele não tinha nada para ler. E aí ele pensou assim, é o próprio Bezerra que conta isso. Ora Deus, eu não vou para o inferno se eu ler isto. E aí ele abre e começa a ler. E o que acontece ele lendo? Ele percebe que ele não encontra nada novo no livro. Tudo que ele estava lendo fazia parte dele. E, no entanto, ele nunca tinha lido aquilo. Quando ele termina de ler, ele chega à conclusão de que ele provavelmente era espírita inconsciente ou de nascença. Na verdade, ele tinha conhecimento moral e agia como todo bom espírita, como um homem de bem deve agir. E aí ele passa a estudar a doutrina espírita, a partir deste momento. Mas a coisa mais admirável, na minha opinião, com relação ao Dr. Bezerra de Menezes, é a forma como ele diz que se tornara espírita. Vocês sabem? Acho que todo mundo já sabe, né? Ele disse isso dia 16 de agosto de 1886, para um auditório de 2.000 pessoas. Que coragem! Ele era deputado. Que coragem! Numa época de temor, numa época de medo.
parece agora, né? Nós temos o mesmo temor e o mesmo medo. Era o império. E ele diz isso, deixando a plateia muda, em silêncio. Eu fico às vezes me perguntando que se caiu uma mosca ou uma agulha deve ter feito o estrondo de uma bomba diante dele. E a partir daí, devidamente assumido. Mas isso foi importante? Bezerra dizer isso foi importante? Declarar diante de 2.000 pessoas que era espírita? Não. Não teve importância alguma. A importância está no que ele vai fazer a partir daí. Ele escreve, ele orienta. O jornal O País, com o nome de Marx. Uma vez eu recebi uma mensagem, psicografia, de um espírito que dá uma mensagem linda, maravilhosa, e assina Marx. Falei, nossa, quem será que é? Depois, quando eu descobri que o Bezerra tinha esse pseudônimo, eu falei, será que era o Bezerra? Ele nunca respondeu. Fica se a dúvida para lá. Mas ele escreve, ele orienta, ele faz pregações, ele vai de um lado para o outro, ele socorre, ele abre. Mas vocês acham que isso é importante para a doutrina espírita? Também não é o mais importante. Agora é uma opinião pessoal minha. A coisa mais importante que o Dr. Bezerra de Menezes fez foi unir os espíritas. Porque na época do Bezerra, eram os espíritas científicos para um lado e os espíritas místicos para o outro. Sabiam disso? O científico, por quê? Porque na época de Bezerra, as pessoas não deixavam as suas religiões de origem para ser espírita. Continuava católico, protestante, evoluiu muito, mas continuava católico, que era, e ainda o Brasil é o maior país católico da América. Então você se tornava espírita pela ciência e filosofia. Esses eram científicos. Eles aceitavam o espiritismo pela ciência e pela filosofia. E os espíritas místicos aceitavam a ciência, a filosofia e a consequência moral em nome de Jesus. Adivinha qual era o lado do Bezerra? Místico. Até hoje, Bezerra é conhecido como o grande espírita místico do Brasil. Então, acho que isso é a coisa mais importante. Depois ele foi ser presidente da federação. E toda essa parte histórica, todo mundo conhece, eu não quero falar sobre isso. Mas essa união de amor, lembrando-nos que somos espíritas, e para sermos bons espíritas, nós temos que carregar a moral do Cristo no coração. Por isso que quando Bezerra desencarnou, ele foi convidado a ir para os mundos felizes. Mas ele não aceitou. Deus seja louvado. Ele não aceitou porque ele disse que enquanto alguém chorar de dor na terra, ele aqui estará para socorrer. Bezerra não é mais um homem brasileiro. Bezerra é um homem do universo. Bezerra não é mais um homem do universo. Bezerra é um espírito de todo o cósmico, de luz, que tem o direito de ir e vir em qualquer direção, mas que escolhe nos socorrer, que escolhe nos carregar nos braços, que escolhe secar as nossas lágrimas, que escolhe ouvir as nossas preces. Bezerra é o nosso exemplo de fé viva, de fé ativa, de fé promissora, de fé que nos socorre,
de fé que nos fortalece, de fé que transforma-nos em homens novos, fé que nos leva a trabalhar pela doutrina espírita, a fé que faz-nos pensar que não precisa de maneira alguma ser médium para ver e sentir a humanidade espiritual em torno de nós, mas ter a consciência de que ela está conosco. Fé no homem, fé na bondade do homem, fé de que podemos curar estendendo a mão da mesma maneira que Cristo curou. Fé que salva, fé que remove montanhas, fé que mostra o caminho de luz, fé que pacifica o homem, fé que enche os nossos corações de mansidão, fé que nos torna espíritos humildes, fé que nos permite dobrar o joelho diante da luz que nos cai, fé que renova as nossas atitudes, fé que permite rasgar o homem velho, levando-nos à descoberta do homem novo. A fé que cura a alma própria e a alma do irmão. A fé, meus queridos irmãos e filhos amados do Brasil, que renova as nossas atitudes em favor do nosso coração, em favor do coração do irmão, em favor daquele que necessita da esperança e da caridade. Queridos, não sofra pela dor da terra, sofra se deixar de produzir o bem em nome de Jesus. Lembrai a todo instante que a espiritualidade lhe socorre, lhe enxuga as lágrimas, que é sagrada como foi no Jardim das Oliveiras, mas que nenhum encontra-se sozinho, porque nós circulamos em torno de vós, dançando o louvor dos céus, cantando hosanas ao Pai, porque Ele nos permite renovar-se através das reencarnações, reencarnações que nos fortalecem em moral, nos fortalece em conhecimento, levando-nos à luz maior, transformando-nos em homens de bem, porque somente aquele que compreende a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade é digno de ser chamados de filhos da luz. Queridos filhos, eu vos abençoo pelo esforço que faz em progredir a cada dia, que o nosso progresso possa permanecer no coração e no estandarte de Jesus, que vai avante, afastando os filhos das trevas, para que a regeneração se instale em definitivo em nossa terra amada. Que Jesus lhes abençoe hoje e sempre.